Meus amados, é uma alegria para nós estarmos nessa igreja e participar deste culto de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja, receber esse presente precioso que é uma nova igreja ligada agora à Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero saudar o pastor da igreja, o Harrison, e a sua congregação, cada um dos nossos queridos irmãos, os dois presbíteros, o diácono, que Deus esteja abençoando e sustentando-os na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. É para nós algo muito especial estarmos aqui quando estamos agradecendo a Deus por 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, por 141 anos de igreja organizada, por 146 anos de trabalho presbiteriano aqui em Recife. Deus tem derramado as suas bênçãos nas nossas vidas e Deus tem sustentado as nossas vidas. Eu agradeço o convite, agradeço o conselho, a bondade do conselho, pastor da igreja que cede o púlpito. É uma alegria muito grande para nós, que Deus esteja abençoando e sustentando a cada um dos nossos queridos irmãos. Nosso texto sagrado encontra-se em Apocalipse capítulo 7. Nós gostaríamos de falar sobre a igreja. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 17. Tiro algumas conclusões práticas para as nossas vidas. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus, ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta noite. Nós somos gratos por 160 anos de Igreja Presbiteriana no Brasil. Nós somos gratos, ó Pai, por 146 anos do início do trabalho presbiteriano na cidade de Recife e no estado de Pernambuco, no norte e nordeste do nosso país.
Nós somos gratos ao Pai por 141 anos de organização da primeira igreja aqui, neste solo. Nós somos gratos ao Pai por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Somos gratos pelo presente que nós recebemos, com a Igreja Presbiteriana em Aldeia. Que o Senhor, pela sua graça e pelo seu poder, dá-nos a oportunidade de ver organizada esta igreja. Dá-nos a oportunidade de ver seus 2 presbíteros, seu diácono. Dá-nos a oportunidade, ó Pai, de conhecer seu pastor. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos, ó Pai, por este presente, que mostra que a tua igreja está se multiplicando, crescendo e desenvolvendo, e cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, pela visão missionária da Igreja Presbiteriana, primeira igreja de Recife, pelo trabalho que ela exerce, pelo seu trabalho, pela sua visão e pela visão do Conselho, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre cada um deles. Nós te louvamos por esta hora, e em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos a igreja, eu creio que cada um de nós temos um olhar para a igreja nos seus dias, no seu momento histórico. Possivelmente alguns irmãos olham a igreja pensando no seu futuro, e alguns até com certo pessimismo, outros com otimismo muito grande. Mas eu creio que nós devemos olhar a igreja através da visão de Deus, da visão que o Senhor coloca para cada um de nós. O capítulo 7 do livro de Apocalipse é um capítulo central. Para alguns, este é o capítulo que traz de fato a visão que Deus tem da igreja e a visão que Deus tem dos seus. Não de uma igreja peregrina sobre a terra, não de uma igreja que está lutando dia a dia para se firmar no país e no mundo, mas de uma igreja já gloriosa, vitoriosa, na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas creio eu que tudo que nós temos nesta visão se aplica a nós. Se aplica à igreja na sua própria realidade. Se aplica à igreja dos seus 160 anos, quando Simonton chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Chegou com aquele desejo de organizar a igreja presbiteriana do Brasil. Mas é interessante que somente 3 anos depois ele pôde organizar a primeira igreja, não com nenhum brasileiro, um inglês e um português. No início de janeiro de 1862, organizava-se a igreja no Brasil, com nenhum dos brasileiros, que era o grande sonho de Simonton. Somente em São Paulo é que Simonton teve a oportunidade de ver chegando os primeiros brasileiros para formar a igreja. As primeiras famílias, muito ligadas ao primeiro padre protestante que se abriu para o Evangelho, José Manuel da Conceição. Mas o Evangelho continuou. E a visão de Simonton foi bem clara daquilo que ele cria, daquilo que ele esperava, porque ele não olhava na perspectiva do homem, mas olhava na perspectiva de Deus. A igreja é obra exclusiva de Deus. A igreja é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não pertence a nenhum concílio, mas a igreja do Senhor, no tempo do Senhor, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, e Deus vai estabelecendo todas as coisas de acordo com a sua vontade soberana. O texto sagrado que nós temos em mãos, ao descrever a igreja, começa mostrando como Deus, na sua graça e no seu poder, procura cuidar da igreja, preservar a igreja. A perseverança é ato de Deus. É Deus que a faz no decorrer da história. Se nós temos igreja com 160 anos, se nós temos igreja com 141 anos, se nós temos igreja com início de trabalho com 146 anos, não fora ato de nenhum dos pastores, por melhor que eles tenham sido. Não fora ato de nenhum conselho, por melhor que o conselho tenha sido. Por um ato exclusivo da graça, do poder e da misericórdia de Deus. O texto sagrado começa dizendo: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos
e aqueles que os quais for dado fazer dano à terra e ao mar, não danifiqueis, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selar-vos a fronte os servos do nosso Deus. É Deus, pela sua graça, já preservando a igreja. Na linguagem do livro de Apocalipse, Deus no cuidado da sua igreja, cuidando da natureza e cuidando de todas as forças possíveis, para que a igreja se mantenha no decorrer da história. O grande milagre de sermos igreja, mesmo a despeito de todas as nossas perseguições, de todas as nossas lutas, de todas as mazelas possíveis na história, é um ato exclusivo de Deus. Deus perseverou por nós. Nos primeiros 10 anos nós perdemos uma geração de pastores. Perdemos toda uma geração dos primeiros grandes líderes da igreja presbiteriana. Deus levantou outros. Deus colocou outros no campo. Deus abriu novas oportunidades. Deus despertou a igreja para as obras. E quando a igreja muitas vezes enfrentou algumas dificuldades, algumas lutas internas, aos olhos humanos a igreja não teria tantas condições. Deus não permitiu que essa igreja se dividisse, mas Deus a uniu, Deus cuidou dela, Deus abriu portas, Deus fez com que a igreja fosse mais valente e cumprisse cada vez mais o ídolo do Senhor Jesus Cristo. É Deus cuidando da sua igreja. É Deus dirigindo o seu povo. É Deus levantando a história do seu povo. Faça uma análise desta igreja para que os irmãos possam observar. Se possível, escreva a história dessa igreja e vê quantas intervenções de Deus no decorrer da história, nesses 141 anos. Se fosse possível, nós poderíamos escrever a igreja da Igreja Presbiteriana do Brasil e poderíamos olhar quais são os feitos poderosos de Deus preservando, cuidando. A perseverança é ato exclusivo de Deus por nós. Mas se Deus persevera por nós, é Deus que sela aqueles que pertencem à igreja. O ato de sermos parte da igreja é um ato de Deus. A glória é de Deus. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e perguntamos: por que eu sou parte dessa igreja? E a resposta vem logo em seguida a nós, dizendo: Deus, pela sua graça, nos chama. E quando nós olhamos a palavra selar, nós vamos compreender que é o Espírito Santo de Deus. Se olharmos para Efésios capítulo 1, nós vamos compreender que Deus elege, planejou todas as coisas, criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, enviou seu Filho para ser o nosso Redentor, para pagar o preço da nossa redenção. E por aqueles que Cristo Jesus morreu, Deus o sela no Espírito Santo. O selo de Deus. Nós somos selados pelo Senhor para pertencermos a Deus. A igreja, portanto, é um ato de Deus. Se de um lado Deus persevera por nós, por outro lado é Deus que levanta os seus e é Deus que faz com que os seus venham fazer parte da sua própria igreja. E nesse texto exclusivo, Deus, a sua graça, sela. E aqui Deus mostra que a igreja está conclusa diante dele. Mesmo que os nossos olhos ainda não estejam, mesmo que nós sejamos uma igreja militante, mesmo que nós sejamos uma igreja que temos passado por todas as dificuldades, diante do Senhor, nós já estamos na glória. É isso que me encanta quando leio o livro de Apocalipse. É isso que Deus queria que João pudesse compreender à medida que fosse lendo o Apocalipse. Deus, na sua graça, Ele cuida dos seus, daqueles que Ele selou pelo Espírito Santo. Ele já pertence ao Senhor. Não só persevera pela igreja, mas Deus, na sua graça, sela, coloca o seu selo, e a igreja está conclusa na presença de Deus. Eu e você, como eleitos de Deus,
já temos a garantia do céu. Na visão de Deus, nós já estamos no céu, porque para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Nós já pertencemos à igreja gloriosa do nosso Deus. Nós já estamos louvando, glorificando diante do trono do Altíssimo. E isso encanta as nossas vidas. Quando nós agradecemos por um fato histórico, nós devemos olhar não um fato histórico linear, mas devemos olhar no projeto de Deus. Tudo já está feito. Deus, na sua graça e no seu poder, nos selou, dando-nos a garantia, dando-nos a certeza da salvação eterna. Não por atos nossos, mas pelo ato de Deus. Por isso que encanta as nossas vidas é o espírito de gratidão que deve estar no nosso coração. Nós somos gratos por sermos parte do povo de Deus. Nós somos gratos por fazermos parte dessa família que pertence ao Senhor. E isso motiva-nos a cumprir o nosso ministério e a entender que a nossa dependência é exclusiva e total de Deus. Quando Simonton, nos seus últimos momentos, depois de 8 anos de ministério no Brasil, depois de lançar todas as bases, depois de estabelecer tudo aquilo que nós temos até os nossos dias de hoje, coube a Simonton organizar a primeira igreja, coube a Simonton organizar o primeiro presbitério, coube a Simonton fazer o primeiro jornal, coube a Simonton fazer a primeira escola teológica. Todas as bases que nós possuímos até os nossos dias de hoje vieram de Simonton. Ele é o homem dos começos. Aos 8 anos de ministério, Deus o chama. Com 34 anos de idade, um jovem, cheio de vida, que havia perdido a sua esposa poucos dias antes, pouco tempo, com 1 ano só casado. E agora, olhando toda a vida pela frente, todo o Brasil para ser evangelizado, a sua irmã tem um diálogo final com ele. E a sua irmã, preocupada com a igreja, chega a perguntar: e agora, sabe, o que vai acontecer com essa igreja? E Simonton coloca 2 expressões que mostram essa visão de pertencer unicamente a Deus. Nós precisamos recostarmos nos braços de Deus. Deus levantará outros. A única coisa que eu posso fazer é recostarmos em Deus, descansar no Senhor. Bem-aventurado aqueles que Deus chama, descansa das suas obras. E o que me cabe é crer que Deus continuará levantando outros. Esta ideia de pertencer a Deus. Deus selou os seus, de cada tribo, de cada família, de cada raça, de cada povo. E é interessante que no verso 9 faz essa descrição: eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Aqui não é números exatos no sentido de contar 1, 2, 3, mas é números conclusos dentro do projeto de Deus. Deus tem a sua igreja, formada de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, diante dele, para a glória dele, com cuidado dele. Agora é interessante olharmos também que Deus, em Cristo Jesus, é que veste a igreja para estar na presença dele. Vestiduras brancas e palmas nas mãos. Deus veste a sua igreja. Se Deus, a sua graça é que persevera pela igreja, se Deus, a sua graça é que sela a sua igreja pelo Espírito Santo, Deus é que veste a sua igreja em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Cordeiro derrama o seu sangue por nós. Derramou o seu sangue por nós, para que as nossas roupas fossem lavadas e nós pudéssemos participar como aquele que é convidado para as núpcias, com a roupa própria para entrar nas núpcias
do Cordeiro e da sua igreja. Como é interessante nós guardarmos isso. Uma vida santificada diante do Senhor, uma vida purificada pelo Senhor. É interessante que a Bíblia Sagrada, ao falar dos 3 sens do livro de Hebreus, deixa bem claro: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus derramou o seu sangue para remir os nossos pecados, para pagar o preço da nossa redenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus coloca para nós, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Tudo ato de Deus por nós. E o texto então continua dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós só somos santificados pelo sangue derramado de Cristo por nós. É Deus que nos santifica. É isso que faz da igreja ser algo diferente. A igreja não anda por si, mas a igreja é o mover de Deus, é o andar de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é as maravilhas de Deus, que faz da igreja ser igreja, de acordo com o mandamento do próprio Deus. Nós somos chamados para, de fato, estarmos com as nossas vestes não preparadas por nós, mas nós somos vestidos pelo próprio Cordeiro, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com palmas nas mãos, isto é, com a vitória garantida. E a ideia do guerreiro que entra na cidade trazendo aqueles que de fato ele foi vitorioso e recebido. E as palmas nas mãos eram o sentido do guerreiro vitorioso. Era muito comum essa expressão no Império Romano. Agora nós temos palmas nas mãos, diante do Senhor. E agora nós podemos cantar. E aqui vem outra visão que eu gostaria de deixar bem claro. A igreja é lugar de alegria e de louvor a Deus. Se nós somos uma igreja vestida pelo Cordeiro, nós somos uma igreja convidada pelo Senhor a louvá-lo, a bendizê-lo. Mesmo com lágrimas muitas vezes diante das tribulações, mesmo com lutas muitas vezes renhidas em nossas vidas, nós somos uma igreja que precisamos clamar diante do Senhor em louvor, em honra e adoração. Ao nosso Deus que se assenta no trono pertence a salvação. Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Todos estavam rodeados, anciãos, e todos cantavam diante do Senhor, adorando o Senhor. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus. A igreja está alegre, porque a igreja é santa diante de Deus. Aí vem a mesma pergunta: quem são esses, Senhor? E a resposta é: são esses que passaram pela tribulação e suas vestiduras foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Nós somos este povo vitorioso, este povo que canta diante do Senhor dia e noite. Por isso, muitas vezes eu tenho dito em vários lugares que eu tenho andado por esse Brasil, que a igreja que compreende a beleza de uma vida santa e a obra de Deus por nós é um povo alegre, é um povo feliz, onde o louvor e a honra está presente constantemente nas nossas vidas, e nós não paramos de cantar, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, mesmo que nós percamos as nossas vidas diante de alguma circunstância que a vida coloca diante de nós. Se a história registra como os cristãos se amavam e como os cristãos cantavam e louvavam a Deus diante das perseguições, nos dias que nós vivemos, eu creio que nós precisamos retomar essa mesma alegria nas nossas vidas. O que me entristece nos dias nossos
é que muitas vezes nós somos marcados por um povo que reclama, por um povo que está sempre entristecido diante de Deus, por um povo que tem sempre uma linguagem, quando pergunta, está tudo bem, não responde dizendo, está tudo muito bem, porque a graça de Deus está sobre mim, eu sou vitorioso, Senhor. Mas muitas vezes começa a enumerar uma série de coisas, uma série de razões, e se desculpar diante de uma série de coisas. Nós muitas vezes nos comportamos como o povo que saiu do Egito e caminhando para a terra prometida, sempre reclamando, questionando, levantando dúvidas diante de Deus, esquecendo que nós não somos esse povo. Nós somos o povo com roupas novas, vestiduras brancas, santificados, com palmas à mão, vitoriosos. Já sabemos que nós temos a eternidade nos esperando. É simplesmente uma passagem. A obra já está conclusa, tudo está pronto. Nós já estamos na eternidade com o nosso Deus. Agora cabe a nós, diante das pequenas coisas dessa vida, louvarmos, glorificarmos e nos preparar para o cântico celestial na presença eterna do nosso Deus. É isso que faz da igreja ser algo diferente. Ser igreja é muito mais do que simplesmente sentar no banco. Ser igreja é muito mais do que simplesmente contribuir. Ser igreja é ter sua vida consagrada em louvor e honra diante do Senhor, e louvando e glorificando a Deus em cada circunstância que a vida coloca diante de nós. Em gratidão, em ações de graças por tudo aquilo que Deus faz diante de nós. Mas agora o texto sagrado coloca diante de nós, no verso 15, aqueles que são igreja estão a serviço do Senhor, dia e noite, noite e dia. E Deus, pela sua graça, estende o seu tabernáculo sobre nós. Essa aqui não é simplesmente uma visão da eternidade, é uma visão do dia a dia nosso, uma visão do viver nosso diário. A gente muitas vezes fica olhando para essas visões e fica fazendo dicotomia neste mundo em que nós vivemos. Mas a ideia bíblica é muito clara. Nós servimos a Deus. Nós estamos a serviço de Deus em todo momento das nossas vidas, em todas as horas das nossas vidas, em tudo aquilo que nós